noite a todos. A graça, a paz, muito renovo e muita unção, né? Semana curtinha para alguns, feriadinho amanhã, sexta para alguns, quarta ou quinta para outros. Mas que bom que você escolheu estar aqui hoje. Começando a esfriar, né? Aquela vontade de ficar em casa com aquele caldinho, massa que a gente comeu aí sábado, né, Sandrinha? Mas glória a Deus que você escolheu a boa parte. Oremos para iniciar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E independente de todas as coisas, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, Senhor. Esteja aqui conosco, Deus. O Senhor possa abrir os nossos entendimentos, Senhor Jesus, a nossa mente, para a palavra que o Senhor quer ministrar, Senhor Jesus. Me usa como teu instrumento. Nós te louvamos e assim bendizemos o teu santo nome. Amém. A palavra está lá em João, o capítulo é o 5, o versículo, ele é de 1 a 9. Quem achou, glória a Deus. Quem não, está no telão. E a palavra diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 estradas em volta, ou 5 voltas, né? 5 entradas, né? Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Para aí no verso B. Podem se assentar. Estou com mania agora de vir com uma dinâmicazinha, né? Eu descobri que eu sou visual, é mais fácil eu ver alguma coisa, mentalizar aquilo ali, para eu conseguir contextualizar ela. Eu tenho aqui um copinho, coloquei água e tampei, né? Porque é perigoso. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem esse copo. A quantidade de água está ideal, está baixa, está alta. Vocês conseguem identificar? Vocês já ouviram falar da teoria do copo? Quando vocês olham para ele, vocês acham que ele está o quê? Meio cheio, meio vazio. Depende de quem vê, depende da situação. Para mim é um copo de água, independente da quantidade. Se ele tiver de tal jeito assim, ele é de uma forma, se ele tiver assim é de outra. Eu acho que se ele tivesse cheio seria melhor, ou se ele tivesse todo vazio fazia mais sentido para mim. Como vocês enxergam o copo? Meio cheio ou meio vazio? O tema da nossa ministração de hoje fala sobre boas novas ou boas notícias. Nós precisamos, né? Tem dia que o dia está difícil, misericórdia. Muitas situações, muitas notícias ruins. A gente tem noticiado aí algumas notícias ruins, né? Guerras, atentados contra familiares, filhos, pais. E tem dia que você só quer fazer o quê?
Como a Bruna brinca de vez em quando, às vezes eu queria me esconder na caverninha, mas eu não posso me esconder na caverninha. Não dá. A gente tem que enfrentar e pedir a Deus para que haja boas notícias. Mas a notícia boa é que a gente já tem ela. Está aqui. A gente só não está lembrando, mas de vez em quando é bom lembrar. E eu vim aqui trazer esse lembrete para você. Eu estava estudando sobre a teoria do copo e eu vi falando que cada forma que o copo ele é visto, ele vai ilustrar a forma como você vê determinada situação. Há quem veja o copo meio vazio e isso torna ele uma pessoa um pouco pessimista. Vê a situação dali para baixo e fala, tem pouca água aí, não vai matar minha sede, eu tenho pouco líquido. Há quem veja o copo meio cheio, que já é uma perspectiva mais otimista. O copo tem bastante conteúdo, é um copo grande, o que tem aqui vai me saciar. Tá, beleza. Mas eu não estou falando do copo da água, estou falando da sua vida, da minha vida. Naquele dia em que a gente identifica que o dia está meio nublado, meio frio, meio chuvoso. Você não quer sair na rua. Meu Deus, a sombrinha quebrou exatamente nesse dia. Isso aconteceu comigo semana passada. Ou no dia que está um calorão. Caraca, vou botar minha roupa massa, uma roupa colorida, né? Porque dias de sol combina com roupa colorida. Você fica mais elegante, né? Uma roupa mais florida. Mas em todos os dias o Senhor está nele. E nos dias frios, nublados, chuvosos, Deus tem algo para nós, assim como nos dias ensolarados, que são os dias em que está tudo bem. E nos dias frios são nos dias que a tempestade está vindo na nossa vida e tem sido muito difícil. A mensagem vai falar sobre boas notícias, né? Ou boas novas. Tentei procurar o significado, qual a diferença de um ou outro. Mas boas novas, ela já fala direto quando você pesquisa, né? Já fala direto do Evangelho. Que é a boa nova do Senhor Jesus na nossa vida. A história do paralítico, ela me ensinou duas coisas. A primeira dela fala sobre o conhecer. E está lá no verso do 3 ao 6. E ele diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, ele, há 38 anos. E quando Jesus o viu há tanto tempo naquela situação, Jesus perguntou, você quer ser curado? Esse é o ponto. Você quer ser curado. A contextualização é essa. A cura, ela não é só cura, quebrei o pé, vou me curar. Estou gripado, vou melhorar. A gente fala de crer na esperança e na promessa que Deus tem deixado para nós. Lembra do copo meio vazio ou dos dias difíceis? Na Bíblia, quando eu estava lendo, não fala se o paralítico ele conhecia Jesus. Nessa versão aqui, né, em João 5, de 1 a 9. Não fala se ele conhecia Jesus. Mas Jesus passeou e lá tinha 5 entradas, porque fala no versículo 2. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Tinha 5, gente. Jesus foi passeando por ali e falou, vou entrar nessa daqui.
tem um paralítico bem ali. Foi estratégico. Ele já sabia. Será que o paralítico o conhecia? Não sei dizer. Será que ele já tinha ouvido falar? Também não sei dizer. Ele ficava parado ali há muitos anos. Há muito tempo parado, esperando o mover das águas para ele descer e então ser transformado. E o mover das águas que fala aqui na passagem, fala que era um anjo do Senhor, né? Um espírito do Senhor. E aí você ficava ali parado. E aí ele conheceu de fato e de verdade aquele que ia trazer a cura para ele, a transformação e a libertação. Lá em 1 João 1, dos versos de 1 a 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O paralítico ele viveu ali por anos até ele ser visto por Cristo. E nessas entradas ali, Jesus o viu. Pode ser que ele já estava ali falando: Senhor, quando que o vento vai balançar e alguém vai me ajudar para eu ser curado? E essa passagem de 1 João, eu estava fazendo célula mater semana passada com a minha família. E quando eu li o primeiro e o segundo verso, eu chorei demais, mas era de chorar de soluçar. Porque misericórdia, que dia difícil foi aquele, viu? Nosso Pai Celestial, foi difícil demais de ter passado por aquela segunda-feira ou os últimos dias, né? E aí, quando eu li, Jesus lembrou: você está esquecendo que você já me conhece? Você já serviu já contemplou a minha glória? Você já viu prodígios e milagres ou acontecendo com você ou acontecendo com as pessoas que estão do seu lado? Como é que você tem se esquecido de que eu estou aqui? Como que a dificuldade no seu dia a dia tem te impedido de olhar para mim? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava vendo o copo bem vazio. Aqui ele está até cheio para mim. Tinha dias que eu estava vendo ele, tinha água nenhuma. Tinha sido dias difíceis. Nós o vimos, nós podemos contemplá-lo. Ele veio a nós como filho, como pai, como filho e como o Espírito, a quem nós podemos acessar diariamente a todo momento, porque o véu ele já foi rasgado. Posso eu ali ir atrás. Posso eu gritar: Rabi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, nós achamos que de tanto orar e não ser respondido, ou que não tem jeito, que Deus não vê. Mas a boa notícia é que, independente de qualquer coisa, existe um Deus que te enxerga mesmo com toda fraqueza. Você já o conhece, já o experimentou, já o testemunhou, já viu coisas lindas em Deus. E o que tem faltado para se entregar de fato e de verdade? Eu digo porque às vezes a gente ora a Deus colocando uma situação: Deus, toma aqui meu copo, está meio vazio, me ajuda a ver ele meio cheio. Vou deixar aqui para o Senhor, viu? E vou embora. Aí quando a situação aperta, eu vou lá e... Deixa que eu resolvo, Senhor, obrigada. Não preciso do Senhor aqui mais não. Está demorando muito.
É tenso. E é aí que a gente precisa estar ligadinho com o Espírito Santo. E lá no tópico 2, ele diz sobre ser transformado. Está lá em João 5, nos tópicos de 8 a 9, no verso B. 8 e 9. Vou ler a partir do 7, tá? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Curado, pegou a maca e começou a andar. Ele deixou para trás aquela vida dele, de 38 anos parado no mesmo lugar esperando um espírito. Ele conheceu, ele foi transformado e ele falou: Deus mandou, daqui eu vou seguir. Estou pegando o que ele me pediu para fazer e daqui eu vou seguir crendo nele, porque eu o conheci, eu fui testemunha e eu fui transformado. Essa palavra é bem curtinha. A nossa promessa, ela não está pautada numa condição que se Deus fizer isso ou se Ele fizer aquilo, baseado numa medida de troca. Se Deus me dá uma casa, eu vou ser dele. Se Deus me dá uma família abençoada, eu vou ser dele. Não está pautado numa condição. Se Deus me der um bom emprego, se Deus botar milhões na minha conta. Eu posso muito bem falar que eu vou ser dele, ser abençoado e depois falar, estava brincando, e sair correndo. Você acha que Deus não conhece o nosso interior? Como Ele conhece. Mas sim de se identificar por filho e viver de acordo com a sua boa obra que Ele opera em nós. Lá em Efésios, o capítulo é 1, o versículo ele é o 13 e o 14. Ele diz assim: aqui está um pouquinho diferente. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Paulo estava passando lá por Éfeso, né? Para fazer essa exortação, e quando a gente estava fazendo essa leitura lá em casa, eu parei nesse capítulo, nesse verso. No finalzinho que fala, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aí eu vou tirar o da promessa e vou colocar, vocês foram selados com o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Como que eu, sendo selada com o Espírito Santo, que vem junto de uma promessa, que é a vida eterna, que é estar com Deus, de ser filha, de o conhecer, de ser transformada, de ser mudada, de ter uma nova identidade, não daquela Fabrícia que tinha 18 anos, mas a Fabrícia que veio sendo lapidada durante os anos, como que eu posso esquecer que aqui, em João, me foi feita a pergunta, né? Foi feita a pergunta para o paralítico se você quer ser curado. No verso 6. Quando eu falo de cura, aqui é uma cura palpável, né? É uma doença que a gente vê. A pessoa não consegue andar,
tá ali em defesa, né? Não tinha ninguém para ajudar ele. Estava na chuva, pegando sol. Podia alguém pegar os seus pertences. Podia passar também um abençoado e te dar um alimento, mas também ele podia ficar ali por dias sentindo fome, sentindo sede. Mas quando eu leio, quando vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, me remeteu a passagem de semana passada, né, a ministração do último domingo na noite. Para finalizar. Quem esteve aqui de noite na ministração, que a Samanta falou, ministrou, a gente veio aqui na frente. E aí, quando eu vim na frente, né, fechei os olhos. E aí Deus me lembrou do tanque de Betesda, gente. Parece nada a ver a palavra, nem parece desconexa. Mas às vezes a situação ela está tão difícil que você não consegue enxergar cura, que você não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel. E aí você esquece do Espírito Santo da promessa ao qual você foi selado. Você já é dele. Você já tem ele no seu coração. E o que tem faltado para continuar essa busca, essa entrega? E Deus falou exatamente o tanque de Betesda, minha filha. Por quê? Qual tem sido a sua dificuldade em verdadeiramente entregar e confiar o seu problema? Por que você vê o copo meio vazio, onde eu vejo o joelho meio cheio? Rapaz, a gente reclama sem saber. Sem saber. Que não é porque hoje eu não estou tendo resposta, mas que significa que eu estou sozinha. Estou jogada ali. Estou abandonada. Que nem o homem paralítico. Foi 38 anos da vida dele, gente. Eu não sei se ele já conhecia, já ouviu falar de Jesus. Não sei. Mas ele foi escolhido de Jesus entrar exatamente na entrada dele e falar: ei, tudo bem? Estou vendo aí essa situação, vou te ajudar. Assim como as outras histórias em que a mulher do fluxo de sangue foi lá embaixo e tocou ali. Opa, senti aqui, viu? Senti aqui. É o conhecer, entender, entregar e gerar vida, gerar testemunho, gerar uma nova história, gerar uma nova identidade. É porque não dá para a gente trocar nosso RG, nossa identidade, né? Nosso CPF aqui, né, humano. Mas eu acho que quando uma pessoa que não é de Cristo conhece o Evangelho, ela é nova criatura. Vai que gerava um novo CPF, né, lá em cima. Mas é nova criatura. E com ser nova criatura vem a filiação, e com ser nova criatura vem, independente de todas as coisas, eu estou com você até a consumação do século. Não é dependendo da situação, não é dependendo, eu estou com você. É em todas as coisas. Só que para isso a gente precisa se sentir o quê? Filho. Escolhido. Eu não sei se vocês... Nada a ver, mas vem na minha cabeça. Eu não sei se vocês viram, um dia desses, meu marido gosta de coisas dos céus, dos astros, das estrelas, planetas, coisas. Aí um belo de um dia ele colocou numa explicação lá de um satélite. É o Voyager 02.
tá falando? E nisso ele botou e dormiu. Aí eu fiquei lá. Legal, não tem nada para assistir, vou ver isso aqui, né? E até eu ver que ele estava dormindo, eu já estava mais entretida do que tudo na história do Voyager. Pelo que eu entendi mais ou menos, um satélite foi enviado, ele tinha um certo tempo de vida, a 1970, alguma coisa assim, há uns 40 anos atrás. Ele tinha uma missão que era chegar até determinado planeta, fazer mapeamento de tal situação. Ele tinha um tempo útil de vida aí de uns 15, 20 anos. Era pouca coisa, não era muito não. O pessoal meio que assim, jogou ele lá, se você fizer pra gente, tá beleza, brigadão, depois vai vir mais atualizado, né? Beleza. Ele fez o serviço dele, chegou num dado momento aí, que ele foi indo, foi subindo, bilhões de quilômetros de distância, e ele foi parar num, não sei, um buraco de minhoca, teve um alinhamento lá, eu só lembro das imagens. Teve um alinhamento, ele passou por esse alinhamento, foi parar num outro lugar, e aí ele ficou vagando lá, solto, por um bom tempo, e aí, do nada, ele voltou, muitos anos depois. Aí a galera, galera da NASA lá, né? Tá chegando aqui transmissão aqui de um satélite, aí foram olhar, nossa, achei que ele nem tinha existido mais, eu achei que já tinha se quebrado, já tinha, né, queimado, não sei, implodido, não sei, explodido. Aí ele voltou com umas informações e a galera falou, que informações que ele foram. E aí eles identificaram que ele foi para um lugar muito, muito longe e ele conseguiu voltar desse alinhamento que desalinhou. Eu também não entendi muito bem, não. Mas eu fiquei, caramba, que massa. Foi longe, ele foi longe, muito longe. Ele foi para 23 bilhões de quilômetros de distância da Terra. E o que era improvável se tornou provável, ele retornar e passar as informações tudinho. Aí a galera viu as informações dele e falaram, nossa, existe muito mais coisa do que a gente estava achando que existia. A gente chegou até um certo patamar ali de planeta, de constelação, de galáxia, e ele foi lá e fez muito mais, e ele voltou e falou para a gente o que ele viu. Ou seja, existe muita vida, existe um mundo gigantesco à nossa volta, e aí Deus enxergou a mim e a você, pequenininho. E falou, eu quero você como meu filho. Eu quero você como atuante, né? Participante. Vem junto, bora. Mas implica em muitas coisas. Implica em crer, em confiar, em caminhar. Implica em muita lágrima, implica em muita oração, implica em muito jejum, mas implica numa vida maravilhosa que eu, particularmente, não consigo me imaginar naquele outro mundo de Fabrícia quando tinha 18 anos para baixo. São muitos bilhões de quilômetros que ainda não foram conhecidos, que ainda não foram explorados. Você tem noção que o Senhor te enxerga aqui, não sei quantos planetas, pequenininho, planeta Terra, Brasil, Serra, São Diogo, Rua Manuel Bandeira 812, culto conexão 7h30 da noite. Você tem noção? Eu fiquei pensando nisso. E teve uma palavra que o pastor fez aqui de umas semanas atrás, que falava sobre profundo amor, intenso cuidado, imensa proteção. Acho que era mais ou menos isso. Desculpa aí se a mente falhar. E aí eu lembrei disso, eu falei, Jesus amado, é muito, não é pequeno não. É muito amor que ele sente por mim, é muito cuidado. Como é que eu não vou me sentir filha? Como é que eu não vou me sentir
confiante nas promessas dele. Se ele me falou, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que está ali no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu tenho umas perguntinhas aqui para finalizar. Mas antes eu queria dizer que essa palavra ela foi para mim. Nossa, foi difícil, tá? Ela foi para mim mais um lembrete. Não deixe nada atrapalhar o seu caminho na sua caminhada com Cristo. Não deixe que a coisa mais difícil, a que mais te dói, a que mais te sangra, a que mais requer dos seus recursos emocionais, espirituais, tudo, te engula e você começa a se sentir dentro de uma bolha. Não deixa que o meio copo vazio te tire da esperança que Deus colocou no seu coração, que Ele é para nós, e você falar, não quero. Vou confiar até aqui, depois eu vou tirar. Eu não sei o que você tem esperado para ser curado. Qual é o caminho, qual é o quesito, né? Esqueci a palavra. Que você tem pedido para o Senhor boas notícias. O que é que você tem falado para Deus? Senhor, tá difícil, viu? Misericórdia. Estou precisando de uma atenção aqui. E essa semana, a minha oração ela foi por boas notícias. Na ministração de domingo mesmo, eu falei, Senhor, eu preciso tanto de boas notícias. Senhor, eu estou cansada de só levar na cabeça. Toma, é difícil isso, dorme tarde, acorda cedo, é muito trabalho, é muito isso, é menino chorando, é você não ter tempo de qualidade de você dormir ou acordar, enfim. E está tudo muito difícil, o financeiro está difícil, as portas parece que não abrem, só fecha. Estava desse jeito. Senhor, o que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Que eu só estou vendo dificuldade? Não, minha filha, não é que você está errando, é que você está nos dias nublados, mas eu estou ali te moldando, te guardando, te protegendo. Vocês prestaram atenção na palavra do Salmo 121, que foi ministrada aqui no início? Aquele que te protege, ele não dorme, gente. E eu estava dormindo, era eu que estava dormindo. Não dorme. Acorda, se lembra. Se está difícil, levanta. Se está sentindo dificuldade, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu não estou aguentando. É só uma atrás da outra. De notícia ruim, é porta fechada, nada abre, nada abre, nada abre. E orei por isso. E quando eu orei por isso, Deus veio e falou, a boa notícia sou eu. A boa notícia sou eu. Dia nublado ou dia ensolarado, que vai estar bom ou que não vai estar tão bom, o copo que está meio cheio ou o copo que está meio vazio, sempre vai acontecer. Mas é aí que está, aonde está o seu coração. E manter firme e forte a esperança da promessa, do selo que você tem com o Espírito Santo, de quando ele te resgatou lá, não consigo nem. Quem tem muito tempo aí que se lembra. Ou tem deixado isso te engolir? A boa notícia é essa. Qual a dor tem te incomodado a ponto de falar,
Deus, eu sorteio mais X situação na primeira oportunidade que tem e pego o problema de volta. Qual é a boa notícia que você precisa hoje? É difícil, cansativo. Hoje eu tive uma luta muito grande para estar aqui, porque quando me foi colocado, Fabrícia, você pode dar a palavra na quarta-feira? Ô, gente, eu estava ótima, maravilhosa. Dali para cá foi só, estou sentindo um negócio esquisito na barriga. Hoje eu mandei mensagem para o meu chefe, falou, não sei, eu vou chegar no serviço, eu vou chegar. Respira fundo aí, porque deu ruim aqui, viu? Deu um desarranjo aqui. Se eu tivesse falado assim, não estou bem, vou levantar, vou no hospital, vou pegar atestado, vou ficar em casa. Não, bora assim mesmo, porque Deus vai dar a condição e vai chegar lá e vai dar tudo certo. Se eu tivesse falado, não, eu não vou ministrar não, porque eu estou passando mal, estou dodói. Ou não, hoje não vai ter uma célula na minha casa não, porque não está bem. Só em último caso, quando de fato é algo que você não tem força mesmo, física, não está em condições. Mas se você perceber que isso é algo espiritual, não deixa isso tomar conta de você e ficar se fazendo de pobre coitado. Estou falando que eu já me fiz pobre coitada, já. Mas hoje eu levantei da cama e falei, eu não quero nem saber se eu estou assim, eu não quero nem saber se a palavra vai demorar 10 minutos, eu vou precisar sair correndo para ir para o banheiro. Eu vou. Porque eu sei que ali Deus vai me dar condição. Ele vai segurar qualquer desarranjo, qualquer coisa. Ele vai segurar. Porque é Ele quem te guarda. Já falei sobre a boa notícia. Mas qual é a boa notícia que você precisa hoje? Saiba que essa você já tem. Você só precisa se lembrar, ajustar. E assim como uma rota, uma viagem que você vai fazer, às vezes o Easy, ele te manda para um lugar que você fala, ué, tá falando que eu ia para lá, mas mandou para o lugar errado. Meu Deus, vou ter que voltar. Aí você volta, recalcula a rota, volta e continua em frente. Volta para o percurso. Essa é a palavra de hoje. Ela é curta, mas ela é um lembrete. Não espere só por boas notícias de algo tangível. Você já tem. Deseje como nunca essa boa notícia. Porque no dia que estiver nublado, no dia que estiver difícil, é essa boa notícia que vai te amparar. A presença do Espírito Santo. Amém? Vou pedir os irmãos para se colocarem de pé. Para a ministração do louvor.